Olá, queridos e queridas que têm acompanhado o canal. E vamos para mais um vídeo do canal da parte de elétrica aqui da casa, minha velha casa nova. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui os materiais que eu comprei para poder finalizar a instalação elétrica, que é importante, cada um. Tem materiais que possivelmente vocês vão deixar aí no comentário falando: ah, Marcelo, não precisava usar isso. Isso é bobagem, isso é besteira, ou dá para fazer sem isso. Ok. Com certeza, você tem razão. Tem algumas coisas que sim, dá para fazer sem, sim, com toda certeza. Mas, como a gente está fazendo do zero, vamos fazer direito, né? Eu gosto de fazer as coisas direito. Eu acho que é uma questão do autismo meu, de tudo que eu vou fazer, eu sempre tento fazer o melhor possível e do jeito que tem que ser, sabe? Eu sei que isso às vezes atrapalha porque encarece as coisas, mas fica bem feito, né? Então, ó, não estou falando aqui que o jeito que você faz é errado ou não, tá? É o jeito que eu vou fazer, entendeu? Então, se você quiser usar de base esse vídeo para sua casa, de repente é uma coisa aí para você seguir, que é o correto. Se é o correto ou não, né? E pelo menos assim, pela pesquisa que eu fiz, pela outra casa que eu fiz a parte elétrica, por toda a pesquisa que eu fiz das normas que normatiza a parte elétrica da casa, né, a instalação elétrica. E pelo que eu vejo, os eletricistas aí, os eletricistas, vamos dizer famosos da internet, mas os eletricistas sérios da internet que fala, eles sempre falam para usar essas coisas. E eu vou usar aqui, e se você for eletricista, deixa aí nos comentários se tá certo ou tá errado, se é bobagem ou se não é, se eu estou fazendo a coisa certa ou não aqui para a durabilidade da instalação elétrica da minha casa. Como no futuro eu pretendo fazer a parte elétrica de toda a casa, então tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu vou fazer, já é coisa que já vai ficar pronto para o futuro. Para o futuro eu não vou ter que gastar mais com isso. Aí, lógico, eu vou gastar com outras coisas, né? Mas com isso, pelo menos, eu não gasto mais. Então, vamos lá, que eu coloquei tudo na mesa aqui. Deu um trabalhão aqui para arrumar para vocês. E aí também depois eu vou digitalizar o recibo da compra aqui das coisas e vou colocar aqui na tela ou vou deixar aqui ó, na caixa de descrição você fazer o download e aí você vê quanto eu paguei em cada coisa, porque eu acho legal. E isso também, isso é uma coisa que eu sinto falta dos canais que falam sobre as coisas na internet, porque eu, pelo menos, não sei se você é assim, mas eu gosto de ver quanto que custou as coisas, até mesmo para usar de base aqui na minha cidade, talvez, ou se está muito caro, está mais barato aqui na minha região. Como eu estou falando aqui do interior de São Paulo, pode ser que você esteja assistindo aí em outro estado, né, em outra cidade, e aí, de repente, é importante, né, para você ver, né, se tá caro ou tá barato. Ah, sim, claro que se tratando de elétrica, não é barato, tá? Mas, né, de qualquer forma, tá aqui na caixinha de descrição. Tá aqui na caixinha de descrição. Ah, uma coisa que eu percebi, que eu tava editando os outros vídeos que eu já gravei, que eu fico olhando sempre para esse lado aqui, e a câmera é desse lado aqui, ó, onde eu tô apontando o dedo. É porque esse lado aqui ficam os botões, né, que dá rec, as coisas, e eu não sei porque eu peguei a mania de ficar olhando para esse lado. Mas assim, eu vou me policiar para olhar para esse lado aqui, para olhar para vocês. Então vamos aqui, pessoal. Não reparem na bagunça da casa, que como vocês sabem, a casa tá uma zona ainda. Eu mudei já faz 3 semanas, mas ainda não consegui organizar muita coisa. Então eu vou falar um pouquinho das coisas que eu comprei e vou mostrando para vocês. Então aqui, ó, vocês sabem que a torneira elétrica, até vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu coloquei aqui. Eu fiz um furo aqui na parede, ó, pra vocês verem, ó, e eu vou passar PU aqui para dar um acabamentinho melhor, para não entrar bicho por aqui, né? E eu fiz um furo que varou do lado de fora da casa, do corredor da casa, que eu mostrei no vídeo anterior. Se você não viu, volta no vídeo anterior que tem aí eu passando os fios para dentro passando os fios, né, para fazer a ligação das coisas que eu preciso. E aí você vai ver que eu mostrei lá. Mas depois eu vou mostrar também ligando aqui. Então aqui, pessoal, opa, bugou a câmera aqui. Opa, voltou. Então aqui, pessoal, eu tinha comprado o eletroduto de PVC de plástico preto, né? E eu lembro que eu falei para vocês, eu não achei a caixinha para comprar, então agora achei a caixinha.
Então, comprei a caixinha, aí comprei a tampa, é tudo vendido separado, pessoal. Infelizmente, né? Até a tampa é vendida separado. Então, a caixinha, a tampa, aqui é a conexão que prende na caixinha e prende no tubo, né? Para não entrar água, né? E aqui as prisilinhas para prender o tubo na parede. Então, comprei, aí já aproveitei e comprei aqui as buchas, que eu acho que é bucha 6, comprei já com os parafusos, né? Comprei os terminais de aterramento, né? Que eu tinha esquecido. Eu achei, na verdade, não esqueci. Eu achei que vinha junto com a caixa de disjuntor, né? Que é o QDC, né? Com a caixa lá, e não veio. Então, comprei o de aterramento e comprei o de neutro também, que eu vou ligar. Vocês vão acompanhar tudo, como que liga tudo isso. Aí, pessoal, comprei aqui, ó, os terminais. Esse é o terminal tubular. Esse é o terminal tubular para fazer o acabamento da ponta do fio, né? Para fazer as conexões. Isso aqui pode ser que você. Isso é a parte que pode ser que vocês viram e falam, Marcelo, não precisa disso. Mas assim, dá um acabamento melhor e também a conexão aqui fica melhor, porque tá vendo aqui, ó, pessoal, vai prender aqui, tá vendo? Então, a conexão, ela fica melhor, ela não esmaga os fios, os filamentos do condutor, né? Do fio, propriamente dito, ele não vai esmagar. Não é tão caro, essas coisinhas aqui não é caro, né? Eu comprei o fio de 2,5. Aqui, ó, pessoal. Deixa eu mostrar esse outro para não confundir, né? Aí eu comprei pro fio aqui, que é de 6 milímetros. Bom, voltando aqui, apareceu gente aí na porta, né? Não lembro mais onde eu parei. Mas comprei o terminal tubular pro condutor, né? Pro fio de 6 milímetros. Ó, como que ele é. A gente vai ver tudo. Eu vou mostrar para vocês tudo como que põe isso aqui, pessoal. E aí eu comprei pro fio que é de 4 milímetros. Então aqui, ó, tem o de 2,5, o de 4, o de 6 e o de 12. Não, esse aqui, ó, tô confundido. Esse aqui é pro de 4, se eu não me engano. Esse eu acho que é pro 2,5, ó, tô confundindo todo. Esse é pro 2,5, esse é pro de 4, eu acho que esse é o de 6, e esse aqui é o de 16 milímetros. Aí eu comprei esse aqui também, que é um terminal tubular, para você colocar 2 fios de 16 milímetros, tá vendo que ele é mais grosso? Então ele cabe 2 fios de 16 milímetros. Esse aqui, pessoal, ele é um terminal que a turma, eu acho que ele chama agulha. Depois vocês vão ver na notinha, quando eu printar, deixar aqui na caixa de descrição. Aí vocês veem, eu acho que ele chama de agulha, esse aqui. Para que serve esse terminal agulha? Para você ligar nesse barramento aqui, ó. Tá vendo? Porque o fio, o de 16 milímetros, se você pôr no terminal tubular, ele não entra aqui nesse furo. Bom, não sei, né? Pelo menos no outro, sendo que esse terminal aqui, ó, o furo das pontas, ó, se eu não me engano, ele é maior, ó. Pelo que dá para ver, ó, ele é maior do que os daqui. Então eu acho que ele entra 2 da ponta. Mas de qualquer forma, eu comprei esse terminal aqui, ó, porque ele é baratinho e ele dá um acabamento melhor no cabo, né? Então eu comprei pro condutor também de 2,5, de 4, de 6 e de 16. Tá tudo junto aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que tem vários tamanhos diferentes. E esse aqui, ó, na verdade, esse aqui, ó, que é pro de 6, ele serve pro de 4 também, tá? E esse azul pequenininho aqui, ó, é pro condutor de 2,5. E esse grandão aqui, esse azul grandão aqui, ó, é pro de 16. Então, como eu vou ligar os condutores, né, tanto do aterramento, né, quanto do neutro, eu vou ligar aqui, né? Então eu comprei para dar um acabamento melhor. Daí eu comprei um pouquinho a mais, porque daí tudo que sobrar fica para o futuro, né? Ao longo do tempo, se eu precisar ir expandindo, eu já tenho todas as peças aqui, tá? Aí eu comprei esses terminal genérico, acho que chama, que eu comprei da marca mesmo, que ele é o rapaz falou que ele aguenta 30 a 40 amperes, isso aqui. Então eu comprei para fazer a conexão dos fios da torneira elétrica, tá? Aí, aproveitando aqui também, ó, comprei 2 barramentos, eu comprei aqui com 9 segmentos, bipolar, tá vendo que ele vai, um para cá e o outro vem aqui, ó, são duas fases, e ele equilibra as fases, porque esse lado aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês terem, esse lado aqui, ó, ele é aqui, aqui, aqui e aqui e aqui, tá vendo? E esse outro lado que é o da frente aqui, ele vem aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quando você liga ele equilibra. Como a minha casa é 220, é 110, 110 e neutro, para dar o 220, ele é 2 positivo, né? Tem lugar aí da cidade que o 220 é 1
polo só, né? Que é 220. Aqui na minha cidade, ele é 2 polos. Ele é 2 polos 110, que a junção dá 220. Então ele equilibra a carga do uso da casa. Ele não vai ficar um condutor puxando mais corrente do que o outro, entendeu? Para equilibrar, por exemplo, se um condutor numa hora estiver puxando 20 amperes, o outro também vai estar puxando próximo de 20 amperes. Então ele dá essa equilibrada para não ter sobrecarga em nenhum condutor só. Então eu comprei dois, um que eu vou usar para fazer a ligação dos positivos lá do geral com o IDR e com os DPS, e aí vocês vão ver como que eu vou fazer essa ligação, e outro para ligar nas cargas, que vai ser lá os disjuntores que vai ser de uso, né, do chuveiro, da tomada específica, da tomada geral e da lava-louça, da duchinha aqui. Comprei essa tomadinha aqui também, que eu vou ter que ligar por externo, né, onde eu vou ligar a geladeira e o freezer. Aí essas peças aqui, ó, que veio a mais ainda junto com a caixa, né, caixa de disjuntor que eu comprei. Aí aqui, pessoal, a gente começa no que é importante, que é a proteção, né? No vídeo anterior, eu estava editando e eu percebi que eu falei que esse IDR, ele protege a rede da casa. Mas não, pessoal, cada coisa no quadro tem sua função. Então eu vou tentar explicar mais ou menos, lembrando, pessoal, que eu não sou eletricista, pessoal, eu tenho um certo conhecimento, mas eu não sou eletricista. Então vocês podem, às vezes eu posso falar alguma coisa que não é bem aquilo, mas aí eu vou tentando corrigir nos outros vídeos. Então assim, esses aqui são os disjuntores, esse aqui é o IDR e esse aqui é os DPS. Qual são a função de cada um? A modo geral, para você ter um conhecimento geral aí, os disjuntores de diversos amperes, que cada carga que você vai pôr nele é uma coisa. Por exemplo, o chuveiro é uma amperagem, a torneira elétrica é outra amperagem. Vamos supor, a air fry é uma outra amperagem. Uma luz da casa é outra amperagem, entendeu? Então, os disjuntores, de modo geral, de qualquer amperagem, eles protegem o condutor contra curto-circuito. Então ele vai identificar, se o fio entrar em curto, ele vai acionar. Se o fio começar a aquecer, ele vai acionar esse tipo de disjuntor aqui. Então ele protege contra aquecimento e contra curto-circuito, mas a modo geral é contra curto-circuito, tá? O IDR, ele protege contra a fuga de energia. O que é a fuga de energia? A tomada entrou em curto-circuito, o IDR vai acionar? Não, quem vai acionar é o disjuntor. O IDR pode ser que ele não acione. Mas contra a fuga de energia, o disjuntor, ele não vai acionar, porque ele não entende como um curto-circuito, ele entende como um consumo. Então ele vai permitir essa fuga de energia. O IDR, ele vai acionar contra a fuga de energia, que é o quê? A fuga de energia, sabe, às vezes, quando você vai tomar um banho e você toca no registro e você fica tomando choque direto, depois que o chuveiro liga, você fica tomando aquele choquinho leve, aquilo é uma fuga de energia, pessoal. O que é mais fuga de energia? Por exemplo, você passou um condutor, como aqui na minha casa, tem um fio que está concretado na parede. E esse fio, por exemplo, ele desencapa e ele é concretado na parede. A parede, ela começa a consumir parte dessa energia que está passando aquele condutor. Isso é uma fuga de energia. O que é outra fuga de energia? Por exemplo, alguém for e enfiar alguma coisa metálica na tomada. Tá? Aí a pessoa não toma aquele choque. Isso é uma fuga de energia. O IDR, ele corta na hora. Então, ele protege contra choque. Em outros modos, né? Por exemplo, outra coisa que pode ser uma fuga de energia. Você está lavando roupa com a sua máquina ligada, sua máquina de lavar roupa está ligada, seu tanquinho, alguma coisa assim está ligado. Aí você vai lavar a lavanderia. E aí você toma aquele choque. Sabe, às vezes que dá aquele choque na lata da... Não sei se você já tomou, às vezes da geladeira acontece isso. Geladeira muito antiga, máquina de lavar roupa muito antiga. Você vai encostar, você dá aquele choque. Isso é uma fuga de energia.
Então, se acontecer isso, esse dispositivo aqui, ele aciona. Ele não deixa você tomar o choque e ele aciona contra a fuga de energia. Às vezes é uma instalação mal feita que está encostando na parede, está encostando em algum lugar e está dando aí fuga de energia. Se você põe o DR e ele aciona, é porque está acontecendo isso em algum lugar na sua casa. E aí você tem que descobrir o que é. Tá bom? Então, o disjuntor, recapitulando, né? O disjuntor, ele protege contra curto-circuito, né? Curto-circuito é o polo positivo encostar no polo negativo. Isso é um curto-circuito, tá? Então ele vai acionar e vai proteger tanto a rede elétrica quanto uma pessoa, né? Se estiver tomando choque, lógico, dependendo de cada carga. Então você não pode pôr numa tomada numa tomada geral, que é de 16 amperes, que seria o disjuntor de 16 amperes por um disjuntor de 40 amperes, entendeu? Porque você vai tomar aquele choque e ele pode não acionar, porque a carga do disjuntor é muito alta perto do curto-circuito que vai acontecer. Entendeu? Mais ou menos? Eu acho que é isso. Mais ou menos o que eu entendo é isso, pessoal. Eu relembrando, né? Eu não sou eletricista. Então a gente viu aqui o disjuntor e o IDR, a importância do IDR. Vocês conseguem começar a entender a importância desse IDR? Então, você pode virar e falar: ah, Marcelo, na minha casa aqui nunca teve, e meu marido aqui, às vezes ele toma um choque ou outro quando vai mexer na rede elétrica aqui, fazer uma extensão ou alguma coisa, mas tá de boa. Mas pare e pense, e se é uma criança? Uma criança enfia alguma coisa na tomada? Entendeu? Vocês conseguem perceber a diferença? Se uma criança enfiar alguma coisa na tomada, aqui em casa, esse aparelhinho vai acionar e não vai deixar aquela criança tomar toda a carga elétrica, né? Que seria o choque, né? E o DPS, esse DPS aqui, esse carinha aqui, que até essa semana eu tive pesquisando, lembrando que sábado passado eu passei os fios aqui, que é o fio anterior, né? E esse sábado, que é hoje, e eu tô gravando esse vídeo, e aí durante a semana eu fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre esse carinha aqui, e aí eu vou deixar na tela para vocês agora os DPS que eu tinha comprado anteriormente, que eu tinha comprado antes de sábado passado, né? 2 semanas atrás. E aí eu voltei na loja lá e troquei. Porque é o que eu vou explicar mais ou menos para vocês agora, é o que eu descobri, aí eu pedi para trocar. Esse DPS aqui, a modo geral, para que ele serve? Ele é instalado tanto no padrão de entrada quanto na caixa de disjuntor da casa. Por isso que eu separei aqui, eu vou fazer isso. No padrão de entrada, o que acontece? A concessionária ela está chegando com os fios no poste da sua casa que desce para o relógio medidor e que vai para o disjuntor que vai ter lá na entrada da sua casa, na caixa de energia da entrada da casa. Pode ser que se a sua entrada de casa é mais antiga, não vai ter isso aqui. Se for mais nova, a concessionária já está pedindo para que instale isso aqui. Isso aqui serve para quê? Se cair um raio no fio elétrico da rua da sua casa, esse raio ele pode propagar pela rede elétrica e entrar na sua casa. Se não tiver isso aqui, o que acontece? Esse raio ele passa pelo disjuntor e entra para dentro da instalação da sua casa e sai queimando as coisas dentro da sua casa. Pode queimar a geladeira, pode queimar a televisão, pode queimar ar-condicionado, pode entrar, queimar as coisas. Quando você põe esse cara aqui, esse cara chamado DPS aqui, o que acontece? Quando esse mesmo raio cai na rede elétrica da concessionária da rua, caiu na rua e ele começa a propagar na fiação e ele chega no relógio medidor e no relógio tem isso aqui, esse cara aqui, ele desvia essa carga elétrica, essa sobrecarga elétrica para o aterramento. Entendeu? Ele não deixa essa sobrecarga entrar para dentro da sua casa, protegendo os seus equipamentos elétricos para evitar que queime. Aí é a grande chave. Isso vocês entenderam até aqui? Então esse cara ele é chamado de proteção contra surto. Surto o que é? É uma sobrecarga que pode entrar para dentro da sua casa. Então, a carga que é para entrar dentro da sua casa, aqui no meu caso aqui, é 2 polos de 110, entendeu? E aí eu não sei explicar essa questão da corrente e da potência, porque tem a voltagem, a corrente e a potência, tá? E isso eu não sei explicar direito como que funciona.
Mas aí, por exemplo, se vem, sei lá, 1.000 volts, cai um raio e vem 1.000 volts para dentro da sua casa, esse cara ele desvia esses 1.000 volts para o aterramento e não deixa para entrar para dentro da sua casa. Aí tem um detalhe nesse cara, que é o que eu aprendi essa semana. Aqui nas especificações técnicas dele, tem um campo aqui que chama UP. O outro disjuntor que eu comprei aí há 2 semanas atrás, ele é de 1.500. Aí o que acontece, pessoal? Que é o grande. Esse aqui, ele é 1.200, tá? Aí o que acontece com isso de 1.500 e 1.200? Quando dá essa sobretensão que entra para dentro da sua casa, esse cara ele vai desviar para o aterramento, mas ele deixa passar um pouco, porque ele não consegue reter toda aquela sobretensão. Então ele acaba entrando um pouco. Aí o que eu descobri essa semana é o seguinte: os fabricantes de todos os aparelhos que a gente vai comprando ao longo do tempo e vai colocando em casa, eles colocam uma resistência de tensão naquele aparelho. Então minha televisão, ela é 110 volts, mas ela aguenta um pico de sobretensão de 1.500, que aí eu não sei a sigla que é, se é volts ou o que é. Eu não sei explicar direito isso. Mas ela aguenta uma sobretensão que é um pico de 1.500. E o DPS que eu comprei aí há 2 semanas atrás, a sobretensão dele, que é esse chamado P, que eu não sei direito o que é isso, mas é o P, que é de 1.500, é a sobretensão que ele deixa escapar para dentro da casa. Entendeu? Porque ele não consegue reter tudo pro aterramento. Parte dessa sobretensão escapa. Então, assim, Marcelo, mas se o DPS é de 1.500 e os equipamentos da casa, os equipamentos mais sensíveis, porque aí depende do equipamento, cada equipamento é uma sobretensão diferente, tá? Mas os equipamentos mais sensíveis, eu descobri que, por exemplo, a televisão é um equipamento sensível e a sobretensão que ela aguenta é de 1.500. Só que o DPS também é de 1.500, entende? Que está muito perto, então qualquer coisinha a mais que ele deixar escapar vai queimar. Vai queimar algum equipamento dentro de casa, mesmo tendo o DPS. Aí eu pedi para trocar. Claro que esse aqui foi um pouco mais caro do que o outro, né, que eu comprei, mas eu pedi para trocar porque esse é de 1.200. Então, se esse aqui deixar escapar um pouquinho a mais ainda do 1.200, que vamos supor que é 1.300, ele deixa escapar essa sobretensão para dentro da minha casa, não vai queimar nada dentro da minha casa. Por quê? Porque o equipamento mais sensível é de 1.500. Então o equipamento vai resistir ainda à sobretensão. Entendeu? Eu sei que é meio complexo isso, e eu também não sei se eu estou sabendo explicar direito. Mas assim, a grosso modo, para vocês entenderem, o DPS ele protege contra surto, que é a sobretensão. Ele desvia essa sobretensão para o aterramento, que ele queima. Quando acontece isso, ele queima. Aí você tem que trocar, tá bom? Mas é raro acontecer isso, mas acontece. Então o DPS ele desvia essa sobretensão para o aterramento. Só que parte dessa sobretensão escapa por ele, infelizmente, acaba escapando. E aí você tem que ver se o DPS que você comprou, qual que é esse número P dele. Se tem DPS, esse aqui é de 1.200 para menos. Aí tem DPS que eu descobri que é de 1.300 e tem DPS que é aquele que eu comprei anterior, que eu mostrei a foto aqui para vocês e que eu vou deixar aqui também o print na caixa de descrição, que daí se você quiser fazer o download, vai estar ali todas as informações do DPS. Inclusive desse aqui também. Eu vou fazer o print dele, o print das informações aqui, deixar na caixa de descrição, que daí você consegue fazer o download e ampliar para ver certinho. E aí tem DPS que é de 1.500. Entendeu? Então, se você conseguir pôr um DPS quanto menor, que nem o meu aqui, que é da Cramper, esse aqui, que ele é de 1.200 para menos, melhor. Mais protegido vai estar a sua casa. E aí, eu vou pôr no padrão de entrada, para se a cada algum surto vir da rede elétrica da concessionária, de fora de casa para dentro de casa, ele protege. Mas se der algum surto na minha casa, porque pode cair um raio no telhado da minha casa e pegar na fiação elétrica, aí esse aqui vai atuar. Entendeu? Por isso que é importante colocar na caixa de entrada e no quadro de distribuição de dentro da casa. Desculpa pela explicação, se ficou mal explicado, é que eu não sei explicar direito essa parte de energia, de corrente e
voltagem, corrente e potência. Eu não sei explicar direito isso, eu sei mais ou menos como funciona, mas eu não sei explicar direito, tá? Mas é isso. E aí, aqui, como a minha casa é 2 polos positivo, cada polo 110, aí eu peguei esse que é de 100 e... não, é 200 e pouco. O outro disjuntor que eu tinha comprado, o outro DPS que eu tinha comprado, era de 175 volts. Isso não tem diferença se comprar se eu não me engano, 275. Esse é de 275 e o outro que eu comprei é de 175. Não tem diferença, eles vão atuar da mesma maneira. A diferença é que, como cada polo é 110, ou de 175 ficaria um pouco mais sensível a esse surto que der. Mas assim, ele vai atuar da mesma maneira, ele vai proteger da mesma maneira, tá bom, pessoal? Desculpa ter alongado um pouco nessa parte, é que isso é importante. E eu percebi que no outro vídeo eu meio que falhei nisso. Então aqui a gente tem a proteção contra curto-circuito, aqui a gente tem a proteção contra fuga e aqui a gente tem a proteção contra surto elétrico. Então isso é um conjunto de proteção que é importante ter na casa de vocês, pessoal. E aí aqui eu também comprei alguns conjuntinhos, alguns módulos de tomada que eu pretendo colocar tudo desse aqui, que é da marca MG, todo esse que é preto, que eu achei bonito, né? Então eu pretendo deixar todos os detalhes da minha casa em preto. E aí também aqui, ó, outra coisa que é importante, que às vezes pode ter gente que não saiba, né? Isso aqui é um módulo de tomada, tá? Aqui é um outro módulo de tomada, tá? E que eles vão, né? Aqui esse modelo de tomadinha, ele precisa, né, ter esses módulos e para encaixar isso aqui, né? Aí aqui, pessoal, a diferença aqui que eu queria mostrar para vocês, eu vou até colocar colocar aqui embaixo da luz para vocês verem bem. Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar, né? Tá percebendo que o módulo de tomada de cima, que tô com uma mão só, eu tô sozinho, pessoal. Esse aqui, ó, tá percebendo que o furo dele, tá vendo onde encaixa a tomada? Tá vendo que é menor do que o furo de baixo? Então, isso aqui é porque essa tomada é de 10 amperes e essa tomada é de 20 amperes, tá? Qual a diferença, pessoal? A diferença tem alguns equipamentos que usa resistência, usa muita potência, ele precisa ser tomada de 20 amperes porque ele puxa uma corrente muito grande. Tá? Lembra que eu falei para você que tem diferença? A energia elétrica não é só a energia elétrica. A energia elétrica ela é composta pela voltagem, pela corrente e pela potência. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, esse módulo aqui que de 10 amperes, pegar uma broca um pouco mais grossa e furar aqui, vai encaixar o fio do micro-ondas. Mas não pode fazer isso, pessoal. Não pode fazer isso. Por quê? Porque essas duas módulo de tomada aqui, não são só esse negócio de 10 amperes, 20 amperes, para o fabricante vender separado e vender mais caro. Não é. Dentro, o metal que é feito a tomada, dentro aqui, tem os metais, né, que é onde faz o contato. Esse metal da de 20 amperes é um pouco mais grosso que o metal de 10 amperes, pessoal. Sabe? Não são iguais dentro aqui. Então, se você pega esse módulo de 10 amperes, fura aqui para encaixar de 20 amperes, essa tomada aqui, ela pode derreter, pessoal. Entendeu? Não pode fazer isso, pessoal. Então, tem que comprar um módulozinho certo. Então, eu comprei aqui os módulos das tomadas de 20 amperes e 10 amperes, que eu vou precisar aqui, né? Ah, Marcelo, mas quais são os equipamentos de 20 amperes? São todos equipamentos que usam resistência ou usam muita potência. Por exemplo, micro-ondas, airfry, forno elétrico, sabe? Máquinas que tem motor, essas coisas, usa tudo 20 amperes, pessoal. Tá? 10 amperes, geralmente é as tomadas padrão. É liquidificador, processador, sabe? Televisão, essas coisas. Então, se atente a isso, pessoal, porque é importante, pessoal. E essas coisas tudo faz no final economizar um pouco de energia elétrica, faz garantir a segurança da sua casa, tá? E aí aqui também eu comprei os módulozinho de tomada, né? Aí eu comprei um módulozinho de tomada simples, que ele vem assim, ó. E essa parte aqui não tem nada de conexão. E eu comprei esse paralelo, que ele tem os 3 conectores, porque tem tomada aqui em casa, tem interruptor aqui em casa que é paralelo, tem interruptor que é simples. Então aqui, ó, pessoal, tá vendo? Ó, eu comprei, deixei aqui dentro do saquinho para não ficar bagunçando.
né? Então tem o de 20 amperes, 10 amperes e os módulozinhos de interruptor. Aí tem lugar aqui em casa que é essa caixinha maior, então eu comprei, né? Que aí nesse modelo aqui, ó, que eu comprei, que é dessa marca, então você tem que comprar o suporte, né? Eu não sei como que chama essa pecinha, mas esse módulo de suporte e o espelho separado, né? Tem os conjuntinhos, né? Que vem já pronto, mas aqui para mim os conjuntinhos pronto não serve, tem que ser tudo separadinho. E aí eu comprei esses aqui também, que é tudo separadinho. O conjuntinho pronto, se eu não me engano, ele é com uma tomada ou um interruptor, tá? Aí, se você precisar montar aí, né, com tomada, interruptor junto, ou duas tomadas, ou dois interruptores, aí você tem que começar a comprar separado, tá? Aí eu comprei essa broca aqui, pessoal, que ela é de 16 milímetros. Lembra, pessoal, que eu tentei fazer o furo do aterramento aqui de casa, que eu mostrei no último vídeo? Que eu tinha comprado uma broca que é igual essa aqui, mas é de 30 centímetros, a outra broca. E eu furei até a boca da martelete e não chegou. E eu não consegui chegar na terra, porque eu acho que eles jogaram entulho no chão, então eu tô batendo nos entulhos, ou até a fundação da casa, né? Não sei como que é, né? Que é a casa antiga. Então eu fui na loja, a broca maior que eu achei que nas lojas da minha cidade foi essa de 45 centímetros. Que tá aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Opa, aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Você tá focando, ó. Ela é de 16 milímetros, 45. Então eu vou tentar chegar na terra. Se eu não conseguir atingir a terra, né, para conseguir enfincar a haste de aterramento até essa profundidade, aí eu vou ter que comprar na internet uma de 1 metro, porque aqui não tem, tá? E aí, eu acho que eu mostrei tudo, né? Aqui, falando, né? Esse vídeo já tá ficando longo de novo, né? Aí, algumas ferramentas... Ah, aqui, pessoal, algumas coisinhas que eu separei, né? Que eu vou precisar. Então, aqui, ó, fita isolante que tinha sobrado da instalação da minha outra casa. Então, eu guardei, né? Aqui também alguns retalhos de fios que sobrou também da instalação da minha outra casa que eu vou precisar. Que no caso aqui, essas três cores aqui são tudo fio de 16 milímetros que eu vou precisar. E aí tem um pedaceiro também de fio de 6 milímetros, de 4 milímetros, de 2,5, que eu não quis pôr aqui para não ficar muito, né? Porque já encheu a mesa. Então, essas pedaceiras aqui a gente vai usar. Eu vou mostrar para vocês. Vocês viram que eu estou padronizando, né? As cores aqui da minha casa, como o preto positivo, o azul é neutro e verde é aterramento. E aqui também, pessoal, eu deixei algumas ferramentas aqui. É claro que eu não vou usar tudo isso, mas eu deixei algumas ferramentas aqui que a gente vai precisar, que eu já tenho também, que vocês veem que algumas ferramentas é até velha, né? Que eu já tenho há anos. Então, isso aqui é um clipador de cabo, né? Ele tem ali, ó, vocês podem ver, ó, que ele clipa cabos de algumas medidas, né? Que ele é para esses terminais aqui, ó. Ele clipa esses terminais tubulares, né? E clipa esses aqui também, né? Porque o clipe vem aqui atrás. Aí tem esse, né, que é de clipador. Tem esse aqui, que é um outro modelo que eu também ganhei, esse alicate, há muitos anos atrás, que ele é de clipador também, tá vendo? Que ele tem até as medidas dos terminais que ele consegue clipar. Aí tem esse alicate aqui também, que eu tenho ele há alguns anos, né, que eu comprei quando eu fiz a instalação da minha outra casa, que ele é um decapador de cabo. Ele descasca o cabo, a ponta do cabo, tá? Eu sei que tem gente que faz isso no dente, não faça ou não use o dente para fazer isso, pessoal. Se você quebrar o dente, você vai ver como é caro e como é doído consertar o dente. Então, sai mais barato usar um alicatinho, né, que é próprio para isso, né? Um alicatinho, que eu tenho também, já da outra instalação. Tudo ferramenta que eu vou comprando, né, ao longo do tempo, conforme eu for precisando, eu vou guardando com todo amor e carinho e fica para sempre, né? Aí aqui eu tenho estiletes, né, que já pode ver que é bem antigo, que também a gente pode ser que precise, né? Algumas chaves variadas. Outra coisa aqui, uma coisa legal de ter também é um testador. Eu tenho um outro testador que eu não consegui achar para mostrar para vocês, que eu gosto mais do outro ainda que eu tenho, que ele é uma chavinha, só que aqui atrás ele é preto e ele tem um displayzinho. E aí ele mostra a voltagem que ele tá pegando. Você tá pegando 12 volts, você tá pegando 110, 220. Aquilo lá eu gosto até mais. Esse aqui, ele acende uma luzinha. Aqui, então, você sabe se o condutor tá com energia ou não, né? Isso aqui é uma coisa legal de ter, mas falar sinceramente, eu prefiro o outro que eu perdi. O outro eu preciso achar o outro. E aí aqui tem o alicate comum, né, que a gente vai precisar, né, para de repente cortar, né, o fio, né, o condutor, né. Eu sei que a turma chama de fio, de condutor, enfim, né. Mas é fio, né, fio.
E aqui um alicatinho de corte, né? E aí tem o alicatinho de bico também, que deve estar por aí, que deve estar na minha caixa de ferramenta, que eu acabei não pegando, porque eu acho que eu não vou precisar, tá? Então, pessoal, eu acho que aqui tá tudo que a gente vai precisar agora para fazer, para terminar a instalação elétrica aqui, né? E finalizar essa parte da elétrica por enquanto, né? Porque por enquanto é isso que eu vou fazer para reduzir, né, a sobrecarga que eu estou tendo aqui na minha rede elétrica da minha casa, né, sobre a queda de tensão, lembrei da palavra, é uma queda de tensão que está tendo aqui, então eu acho que isso vai ser o suficiente para proteger a fiação elétrica, tanto a antiga quanto a nova, tá, e proteger todos os meus aparelhos que eu tenho aqui. Aff, Maria, né? Falei demais, né, pessoal? Eu acho que é isso. Desculpe mais uma vez se eu não soube explicar, né, muito bem certas coisas, porque tem coisas que eu sei como funciona, para que serve, mas eu não sei explicar direito, sabe, o que que é. Mas eu acho que a modo geral, a grosso modo, eu consegui passar para vocês como funciona o DPS ou o IDR. Porque tem IDR e tem DR, que parece que é a mesma coisa, só que é nomenclatura diferente. Ah, uma coisa importante também que eu esqueci, olha, pessoal, como eu vou esquecendo, eu vou lembrando ao longo do tempo. Esse IDR aqui, pessoal, ele é chamado de tetrapolar, porque ele tem todo esse monte de polo. Tem um IDR que é menor, que é menorzinho. Eu comprei esse aqui, que é o tetrapolar, uma perninha eu não vou usar. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, onde tem esse botão aqui, que é onde liga e desliga ele, igual o de um disjuntor, é onde vai o negativo. E os outros dois polos aqui é onde vai o positivo, os dois positivos. Por quê? Porque ele fica o tempo todo escaneando, dentro aqui tem uma bobina onde passa o negativo, e ele fica o tempo todo escaneando o negativo e o positivo, para quando ele percebe que tem uma corrente no negativo, ele aciona, entendeu? Então, se na sua casa for um polo negativo, um polo 220 só, na minha casa, lembrando, eu estou ressaltando isso porque eu sei que em algumas cidades o 220 é um fio só. Aqui na minha casa, o 220 é dois fios 110. Tá? Então eu preciso pôr esse que é tetrapolar, tá? E fica realmente, um polo ele fica livre mesmo, é normal, não tem problema, tá bom? Mas se na sua casa ele for 110 só, porque tem casa que é só 110, que é um polo 110. Tem casa como a minha, que é 220, que são dois polos 110. Então aqui na minha casa eu posso ter a opção de 110 e 220. Quando na sua casa é um polo só positivo, que é 110 só, você só vai ter 110 na sua casa, não vai ter 220. E tem casas, tem cidades, e aí tem casas, deixa aí nos comentários, porque isso é muito curioso no Brasil, não é só o Brasil, né? Eu não sei se outros países têm isso, mas o Brasil é impressionante em certas coisas, né? Mas tem casas e tem certas cidades que é um polo 220. E aí essa casa não tem 110, é só 220. Então, se na sua casa, ou na sua cidade, não sei ainda mais, se na sua casa for um polo só 110 ou um polo só 220, aí dá para você comprar o que é chamado DR, que aí você vai ver que ele é 3 terminais só aqui, tá? Não esse que é 4 terminais. Eu tô dando risada porque o Brasil é impressionante, né? É uma variedade de coisas que tem no Brasil que poderia ser tudo padronizado, isso, né? Não poderia, pessoal, fala a verdade. Poderia ser tudo padronizado no país inteiro, né? Mas, né, enfim, né? Não sei por quê, né? Não é. Mas aí tem essa diferença, que um é chamado de DR e um é chamado de IDR. Eu não sei se é por isso que um é chamado de DR e outro é chamado de IDR, mas tem a diferença. Quando você vai comprar, você tem que se ligar nisso, porque se na sua casa for igual a minha, que é dois polos 110, e aí você tem o 220 na sua casa, você tem que comprar esse que é o tetrapolar, que é chamado de tetrapolar, tá? Você vê, pessoal, como é meio confuso, e eu não sou eletricista para entender, para conseguir explicar. Você vê que eu entendo do negócio, mas eu não sei que eu consigo explicar exatamente como funciona. Aí é melhor um eletricista mesmo, ou colegas eletricistas, influenciadores aí,
Faz um vídeo explicando aí certinho como funciona cada coisa aí para a pessoa entender direito isso aí, porque é confuso. Eu sei que é confuso. E eu também demorei tempo para entender isso, para eu entender o que eu tinha que comprar para minha casa, tá? Mas eu acho que eu consegui explicar, né? Acho que de alguma maneira, talvez eu consegui explicar. Se você não entendeu e você quer pôr na sua casa e você ainda está na dúvida, deixa nos comentários. Aí eu tento fazer uma pesquisa mais a fundo e aí eu faço uma explicação com um PowerPoint, porque aí eu acho que é mais fácil para explicar esse tipo de coisa. Tá bom, pessoal? Desculpa, esse vídeo ficou longo de novo. Eu sei que no YouTube tem a opção de você ir pulando o vídeo, porque eu não consigo ser conciso, pessoal. Desculpa, eu não consigo fazer um vídeo rapidinho. Então, se você gostou do vídeo, aquela mesma coisa que todo mundo pede, porque é importante pra gente, curta o vídeo, comente, compartilhe se você acha que é importante para alguém. Aquele abraço, aquele beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Ah, e no próximo vídeo eu já vou vir fazendo a instalação de tudo isso aqui. E aí lá eu vou instalando e explicando passo a passo, e aí eu acho que vocês vão entender mais bem como funciona cada coisa. Aí a gente vai colocar na prática as coisas para funcionarem. Tá bom, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu!